Sustentabilidade ambiental. Óbvio que você já ouviu falar sobre isso. Em relação à energia solar fotovoltaica, nós temos uma relação intrínseca, adoro essa palavra, intrínseca, com relação à sustentabilidade ambiental. Porém, não é uma coisa fácil de entender. Intrínseca quer dizer que faz parte, está dentro da essência da coisa. Mas às vezes é um pouco complicado para quem não estudou um pouco sobre esse assunto, entender de que forma, como, quanto que impacta na sustentabilidade ambiental a energia solar fotovoltaica. Porque ele é um pouco abstrato, não é tangível, não é fácil de entender. Então vou tentar fazer com que vocês compreendam um pouco aonde que a gente consegue impactar o meio ambiente utilizando a Ensofovo. Eu sou o Bira Passini e você está aqui no Mundo Ensofovo. Então, vamos começar falando sobre as nossas atividades cotidianas. Muitas dessas atividades, ou se não todas, elas liberam vários tipos de gases que são prejudiciais ou que colaboram com o efeito estufa. CO2, que é o gás carbônico, o CO, que é o monóxido de carbono, gás metano, tem mais alguns que fazem parte, mas esses são os principais. E as nossas atividades cotidianas, elas liberam isso na atmosfera. O simples fato de nós respirarmos, você absorve o oxigênio e libera o CO2 para o ambiente. Claro que o impacto disso é muito pequeno, mas é uma coisa que não dá para fazer, que não dá para parar de fazer. Senão, morreu, né? Então o simples fato de respirar, cozinhar, então queimar qualquer combustível, quando você vai cozinhar em forno elétrico, está usando eletricidade, quando é fogo a gás, está queimando o gás, os próprios bens de consumo que você tem em casa, televisão, chuveiro, notebook, a própria câmera que está gravando o meu vídeo, né? No processo produtivo desses equipamentos, vários gases são liberados, eles colaboram com o efeito estufa e com o aquecimento global. E o principal que são os meios de transporte. Então você anda de carro, anda de ônibus, avião, o próprio carro, nós temos aí diesel, que é o mais poluente que tem, gasolina de aviação vem abaixo, depois vem gasolina e depois o etanol, que seria o mais ou menos prejudicial. Então essas atividades todas liberam gases para a atmosfera. E o que eles fizeram então? Para facilitar a medição desse impacto do carbono na nossa atmosfera, eles criaram um conceito que se chama CO2 equivalente. O CO2 equivalente, o que eles fazem? Eles somam o impacto dos gases que são liberados em uma determinada atividade e convertem isso só em CO2, como se fosse emitido somente o CO2. Tá? Então, eles fazem essa conversão para que fique mais fácil você visualizar o impacto que você tem na atmosfera. Depois que você sabe disso, depois que você descobre o teu impacto, você pode, eu imagino que tem três situações que você pode fazer. Ou você diminui, ou você para com essa emissão, então diminuir, parar, ou você tem a opção de fazer a neutralização desse carbono. E é isso que é interessante. A Ensofovo entra exatamente na neutralização do carbono, do CO2 que você emite para a atmosfera. Existem calculadoras na internet. Eu fiz o cálculo para a minha família. O impacto da minha família por dia é em torno de 12 quilos de CO2 emitido para a atmosfera. No mês dá 365 quilos de CO2. E num ano, cara, dá 4,5 toneladas, um pouco menos, de CO2 emitido na atmosfera. Muito bem. Algumas situações nós podemos fazer, como diminuir uma atividade. Diminuir o teu impacto. Por exemplo, você tem um carro que anda a diesel. Então você muda para um carro a gasolina. Ou o teu carro é flex, usa gasolina ou álcool, e você tem utilizado a gasolina, muda para o etanol. O etanol tem um impacto menor, né? Ou então, tem carro, você é sozinho, não tem família, etc. ainda, não é casado, é solteiro,
De repente compra uma moto, ao invés de você fazer 12 km por litro, 10, você faz 30, 40, dependendo da moto. Né? Então, algumas coisas não tem como você diminuir, como respiração, consumos de equipamentos, etc. Né? Outra coisa é parar com uma atividade. Então você tem um carro, vende o carro e anda a pé, como uma bicicleta, um skate, um patins. Esse tipo de transporte não gera nenhuma emissão de CO2. Né? Ou muda o teu carro movido a combustível fóssil para um combustível como a eletricidade, por exemplo, um carro elétrico. Né? Então acontecem essas situações que você pode diminuir ou parar. E tem a situação da neutralização do carbono. A neutralização do carbono é como se você pagasse para alguém para que ela compensasse o seu carbono que você emite, mas você não quer parar a sua rotina. Então, existem ONGs, você pode plantar árvores, por exemplo, para fazer essa neutralização de carbono, e você pode aplicar um empenho maior, com impacto melhor e mais abrangente, utilizando a Ensofovo, que é a energia solar fotovoltaica. Porque o simples consumo de energia elétrica pelo sistema, pela rede das concessionárias, já tem um nível de emissão que é medido. Eu vou falar isso num próximo vídeo, vou entrar um pouquinho mais em detalhes. Né? E basicamente, quando você entra no sistema de Ensofovo, da Ensofovo, quando você instala um sistema, você consegue fazer a neutralização de uma determinada quantidade de carbono, de CO2. Dois marcadores, dois equivalentes dessa sustentabilidade são os que eles mais medem. Que é o equivalente de sustentabilidade é a relação entre a quantidade de emissão de CO2 que você evitou. Ok? Quando você instala a energia solar fotovoltaica, você deixa de emitir uma quantidade de CO2 para a atmosfera. E eles fazem dois paralelos. O primeiro é com o número de árvores plantadas e cultivadas. E a outra é com a distância percorrida de automóveis. É alguns cálculos que eu vou fazer. No próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Ok? Mas tem isso na cabeça. Sustentabilidade ambiental da Ensofovo é intrínseca. Mas eu vou falar nos próximos vídeos como que isso é medido, qual o impacto que você tem quando você participa dessa onda, desse sistema, desse ecossistema, né, do mundo Ensofovo. Então, o próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Então, se você gostou, dá um joinha aqui, se inscreve aqui ou aqui, né, na minha rúbrica, ok? E assim você fica sabendo dos próximos vídeos. Quando eu postá-los, você imediatamente vai ter um sinal e você pode ver na tranquilidade do seu lar, do seu telefone, etc. Ok? Um abraço e até a próxima.